Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. É Putin quem está a ganhar com as pré-negociações de paz. We're going to appoint a high-level team from our end to help negotiate and work through the end of the conflict in Ukraine in a way that's enduring and acceptable to all the parties engaged. Estados Unidos e Rússia reataram contactos. As delegações chefiadas, respectivamente, por Marco Rubio, secretário de Estado, e Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores, encontraram-se ontem em Riad, na Arábia Saudita, para as primeiras conversas sobre a guerra na Ucrânia. As declarações finais foram cautelosas. Os dois países disseram que iam nomear equipas de alto nível para aprofundar a pré-negociação e estabelecer um canal diplomático para resolver questões bilaterais. Vladimir Putin quer expandir território, Donald Trump quer explorar os recursos das terras raras e Ucrânia e a União Europeia, governadas por Washington nesta fase de negociações, receiam novas invasões russas e também pela sua segurança. Numa conferência de imprensa ao lado do presidente turco com quem se reuniu, Volodymyr Zelensky lamentou não ter sido convidado para a reunião em Riad e adiou uma visita à Arábia Saudita. Os europeus, por seu lado, estão em estado de choque e divididos entre assegurar ou não, fora do quadro da NATO, a segurança fronteiriça entre Rússia e Ucrânia. Moscou rejeita o envio de tropas de manutenção de paz. A convidada do episódio de hoje é Diana Soller, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Diana Soller, bem-vinda de novo ao P24. Obrigada. O encontro de ontem entre Estados Unidos e Rússia na Arábia Saudita tem um efeito imediato. Elege Putin como interlocutor, dá-lhe uma vantagem, uma credibilidade negocial que ele tinha perdido depois da invasão da Ucrânia. O que é que podemos esperar de uma negociação direta entre Trump e Vladimir Putin, de um eventual acordo sobre o futuro da Ucrânia? Olá, bom dia. Eu acho que essa posição de privilégio que o Amílcar está a referir, que Donald Trump deu a Vladimir Putin, é anterior à reunião de hoje. Começa no dia em que Donald Trump unilateralmente decide ligar a Vladimir Putin e a seguir informar Volodymyr Zelensky depois de informar o mundo através da Truth Social. Portanto, eu acho que aqui não há uma diferença significativa. Pelo contrário, até alguma prudência e até alguma água na fervura, digamos assim, no entusiasmo que parece vir da parte da Rússia, da parte da delegação russa. Isto parece-me que tem essencialmente a ver precisamente com a tentativa de emendar um erro, não sei se de precipitação, se de estratégia, que deu a tal primazia à Rússia, que era uma primazia que a Rússia claramente não merecia por ser o agressor nesta guerra. No entanto, também sabemos que para Donald Trump, esta figura do direito internacional que distingue o agressor do agredido esbateu-se. E, portanto, a reunião de hoje serviu para... É também uma vitória de Vladimir Putin, mas por uma razão diferente. É porque hoje... E acho que nem se pode falar ainda de negociação, tem que se falar de pré-negociação. Hoje negociou-se a normalização das relações da Rússia com os Estados Unidos. E o estabelecimento de canais diretos de conversa bilateral. E o restabelecimento de canais diretos. Agora, esse restabelecimento de canais diretos do ponto de vista político-diplomático é muito importante, porque uma medida muito importante da administração Biden e da Europa, nos 3 anos anteriores, tinha a ver precisamente com a tentativa de isolar a Rússia económica e diplomaticamente. Nós sabemos que essa tentativa nunca resultou, mas teve ou a virtude ou o defeito de, no fundo, nos mostrar quem era quem no mundo. Ou seja, quem é que, apesar da Rússia ser vista pelo Ocidente como um Estado pária, preferia estar ao lado da Rússia e quem preferia não estar, ou pelo menos não estar tão abertamente. E isso a partir de hoje acabou, digamos assim. A partir de hoje a Rússia é um ator normal, é um ator internacional normal, debaixo de um
de um Estado que está, de um Estado, uma potência que são os Estados Unidos, que está a querer impor uma paz, mas que considera que a Rússia relativamente à Ucrânia é mais forte e, portanto, tem primazia, digamos assim, pelo menos na precedência das reuniões e na precedência dos É telefonemas. impossível também ignorar que o facto da União Europeia não ter participado nesta estratégia de aproximação a Moscovo significa um fosso, que é também um fosso ideológico entre Washington e Bruxelas. De uma certa forma podemos dizer que há mais proximidade até do ponto de vista ideológico entre Moscovo e Washington do que entre Washington e Bruxelas. Em que ponto é que poderá ficar a relação transatlântica com esta aproximação? Eu diria que a relação transatlântica vai depender muito da reação da Europa nos próximos tempos. Acho que os Estados Unidos puseram as cartas na mesa, boas ou más, e as cartas na mesa foram as seguintes. Pete Hegseth veio dizer à Europa que nós não vamos abandonar a NATO, no entanto, esse não abandono está condicionado a um muito mais forte investimento em defesa da parte da União Europeia. J.D. Vance veio à Europa dizer esta democracia, esta forma de democracia que os Estados Unidos adotaram neste momento não está em linha com a democracia europeia, pondo em causa, evidentemente, a validade e a qualidade da democracia europeia. E Keith Kellogg, no fundo, veio dizer também à Europa que a Europa não vai ser um participante direto das negociações entre a Rússia e a Ucrânia, que à partida só terão mesmo a Rússia e a Ucrânia e os Estados Unidos a moderar, no fundo, a mediar, era a palavra que eu estava à procura, as negociações. Portanto, tendo em conta que há este gap democrático, quer da parte de uns, quer da parte de outros, porque quer a Europa vê os Estados Unidos como menos democrática agora, quer os Estados Unidos veem a Europa como menos democrática. Portanto, a questão ideológica, a cola ideológica que existiu na NATO, que existiu nas relações transatlânticas entre os Estados Unidos e a Europa, se não acabou, pelo menos está suspensa. E o que é que a Europa pode fazer? Pode escolher, no fundo, reforçar a NATO de forma a ir ao encontro dos interesses dos Estados Unidos, se a Europa achar que os interesses dos Estados Unidos e da Europa neste momento são interesses comuns. Caso contrário, na verdade, eu temo muito pelo futuro da Europa. Porquê? Trump é o típico presidente que olha para o mundo dividido em esferas de influência. E quando Hegseth diz que a Europa não é uma prioridade estratégica dos Estados Unidos, e quando a Europa não tem poder militar para ser uma entidade absolutamente autónoma, a Europa cai na esfera de influência de quem? Fica sem aliados, fica de alguma forma Fica sem aliados, ou pior que isso, pode ficar sem aliados e pode ter inimigos com a tentação de absorver a Europa na sua esfera de influência, não é? Portanto, refere-se a quem em concreto? há várias alternativas. Há o facto da Rússia poder não ficar satisfeita com aquilo que vai conseguir dos Estados Unidos na Ucrânia e não se conseguir uma paz suficientemente consolidada para a Rússia se manter sem ímpetos imperialistas nos próximos anos, e aí os Bálticos podem ser claramente parte da esfera de influência da Rússia, um novo alvo. Parte da esfera de influência. Eu acho que é mesmo assim que se deve dizer. A China tem uma forma um bocadinho ambígua de criar esferas de influência, nomeadamente através de dependências comerciais, mas sem os Estados Unidos nada inibe os chineses de tentarem mais uma vez
como já tentaram no passado, inclusivamente em Portugal, envolverem-se mais comercialmente com a Europa, de forma a criar dependências que podem ser verdadeiramente disruptivas. E, portanto, a Europa pode ficar sem amigos, mas também pode ficar em risco. E é essa reflexão que a Europa tem que fazer, rapidamente. Faz sentido o envio de tropas europeias, sem este escudo da NATO, para a proteção da Ucrânia e do resto da Europa? Isso tem que ser negociado. Nada disto pode acontecer sem negociação. Pois a questão aqui em causa, de facto, que tipo de negociação é esta, não é? Se Trump, por um lado, parece querer as terras raras, as riquezas do subsolo ucraniano, e por outro lado, Putin expandir a sua área de influência, não é? Há aqui uma espécie de novo colonialismo, neocolonialismo. Podemos chamar isto, de facto, um processo de paz, ou podemos chamar isto um processo de negociação bilateral? Bom, eu diria que neocolonialismo é uma palavra que se pode aplicar à invasão da Rússia à Ucrânia. Aliás, há alguns autores, como o Puri, por exemplo, que é um especialista em pós-impérios, que considera que a invasão da Rússia à Ucrânia é um ato de neoimperialismo. Em relação aos Estados Unidos e àquilo que os Estados Unidos querem da Ucrânia, teremos que ver, ainda é incerto, mas se aquilo que o Telegraph disse relativamente àquilo que os Estados Unidos esperam recolher da Ucrânia, é assustador. É um grande problema. Já agora, É um Diana, grande problema. é um grande problema, é assustador. Já agora, Diana, Para não lhe chamar pior. aproveito para lhe pedir que explique um pouco aos nossos ouvintes do que é que estamos a falar quando falamos dessa notícia do Telegraph. O Telegraph noticiou, houve uma fuga de informação aparentemente de que os Estados Unidos tinham pedido à Ucrânia, no fundo em troca da sua soberania, digamos assim, metade dos seus recursos naturais, não só as terras raras e os minerais, mas também eventualmente petróleo, gás, enfim. No Gestão fundo, de infraestruturas, por aí fora. Gestão de infraestruturas, parte da reconstrução. No fundo, quer dizer, se isso fosse para a frente, basicamente os Estados Unidos contratariam em ficar com metade dos rendimentos da Ucrânia. É isso que diz o artigo. Veremos como é que irão decorrer estas negociações. Aliás, mas é importante também dizer uma coisa, a Ucrânia declinou liminarmente. Sim. Portanto, sim. Neste momento isso não está em cima da mesa. Sim, mas o que terá dito o presidente norte-americano é ou aceitam esta proposta ou têm que se convencer que poderão ser completamente engolidos por Putin, não é? Sim, mas o que a Ucrânia pode dizer é que prefere ser engolida por Putin do que ser engolida pela América, quer dizer. Exato. Acho que há muita coisa que está verdadeiramente em aberto e acho que há uma coisa aqui que não nos podemos esquecer e que pode ser muito importante para a causa ucraniana, que é o facto de Donald Trump querer verdadeiramente esta paz. E a razão pela qual ele quer verdadeiramente esta paz foi a razão que ele anunciou no discurso de inauguração, que é a ideia de que ele quer ser um pacificador e um unificador do mundo. E em quem ele estava a pensar na altura em que disse isto foi em Theodore Roosevelt, que em 1904 e 1905 foi o mediador da paz entre o Japão e a Rússia na Guerra Russo-Japonesa e ganhou o Prémio Nobel da Paz em 1906 por causa disso. E, portanto, há todo um outro lado político e não só económico e não só mercantilista que Donald Trump também quer obter. Ele também não quer chegar ao fim da presidência com os Estados Unidos ricos e a sua imagem internacional completamente degradada. E ele sabe o que é que está em questão e, portanto, isso pode de alguma maneira vir a beneficiar a Ucrânia porque há efetivamente uma pressão muito grande sobre os Estados Unidos para não premiarem o agressor. Isso pode ter algum impacto no futuro. Isso dá-me uma deixa para uma última pergunta, Diana, que é a seguinte. Riad, a Arábia Saudita, não deve ter sido escolhida em vão, uma vez que pode ser um palco de negociações para uma eventual paz na Ucrânia, mas Sim. também pode ser um palco para discutir algo mais sobre o futuro de Gaza?
Neste Ou é momento não especulação a mais? sei, neste momento não sei, quer dizer, há aqui uma coisa evidente que é, para Donald Trump as relações com a Arábia Saudita e com Israel são absolutamente fundamentais, são vistas como fundamentais por ele para a sua estratégia para o Médio Oriente, que no fundo passa, entre outras coisas, pela retoma dos acordos de Abraão. Por um lado, Trump não quer dar aos países árabes a hipótese dos dois Estados, como nós sabemos, portanto, por outro lado, para ter as monarquias árabes ao seu lado relativamente a Israel, que é aquilo que ele quer, tem que lhes dar alguma coisa de volta. E isto pode ser, digamos assim, o início também de uma operação de charme relativamente à Arábia Saudita, a quem Trump pode dar muita coisa sem dar a possibilidade da criação de um Estado palestiniano. Por exemplo, um papel central juntamente com Israel na política regional, que é uma coisa que a Arábia Saudita quer, pode tentar dar um enfraquecimento do Irão, que Trump tem vindo a prometer desde a campanha eleitoral e que parece já estar a ser conversado com Israel, pode fazer excelentes negócios para a Arábia Saudita do ponto de vista do armamento, pode fazer excelentes negócios com a Arábia Saudita do ponto de vista da compra e da questão da extração petrolífera, e portanto eu acho que isto é uma aproximação da Arábia Saudita e pode também ajudar, como o Amilcar de alguma maneira estava a dizer, a transformar a Arábia Saudita numa potência regional, mas com algum alcance fora da região, que é aquilo que a Arábia Saudita e na realidade nenhum país do Médio Oriente tem. E o único candidato efetivamente a ter esse lugar é a Arábia Saudita. E ao mesmo tempo vai desrompendo a cúpula dos BRICS, porque a Arábia Saudita faz parte de todas as organizações internacionais, das quais fazem parte também a Rússia, a China, o Irão. Eu penso que a Arábia Saudita faz parte dessas organizações precisamente porque não quer perder o Irão de vista e não quer que o Irão se sobreponha à Arábia Saudita do ponto de vista das relações entre Estados e entre Estados poderosos, mas o único Estado que pode dar à Arábia Saudita, digamos assim, um outro estatuto que ela não tem, é precisamente os Estados Unidos. Se não for a China ou a Rússia, evidentemente. Que não interessa à Arábia Saudita. Diana Sol, foi um prazer ter falado consigo. Muito obrigada. Obrigada. Israel indicou nesta terça-feira que está disponível para dar início às negociações da segunda fase do cessar-fogo com Hamas em Gaza, que já deveriam ter começado a 2 de fevereiro. As trocas de reféns da primeira fase ainda não cessaram e as negociações no Cairo terão chegado a um porto, com Israel a garantir a entrega de 6 reféns vivos no próximo sábado. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O público fica no ouvido.